Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 26 de março de 2017 e eu vou aproximar a câmera para que vocês possam ver algumas coisas que eu vou comentar. Eu preciso fazer essa aproximação para que vocês possam entender os meus argumentos e ver as provas do que eu vou falar. Hoje o assunto é como o PT destruiu a família brasileira, destruiu literalmente o direito que você tem sobre seus filhos, que não são mais de sua propriedade. Sei que parece ridículo falar alguma coisa nesse sentido, e eu vou provar o que eu estou falando, eu vou mostrar como isso aconteceu, quando isso aconteceu e por que a gente hoje, dia 26, devemos sim ir para as ruas, protestar, pedir que haja mais combate à corrupção e dar o rumo para os nossos políticos, de dizer o que nós queremos que eles votem. Porque hoje é um dia de protesto nas ruas de todos os estados do Brasil. Hoje é domingo, e a gente pode aproveitar essa oportunidade para fazer algumas reivindicações. Então vou fazer algumas sugestões e mostrar uma das coisas que está sendo que prejudica. Uma que eu defendi, eu já falei num vídeo anterior nessa semana, é a questão da segurança. Segurança é fundamental. Estou focando nos 3 pilares principais, segurança, saúde, educação. Hoje é educação. Então eu pedi para que nós pudéssemos ir contra o Estatuto do Desarmamento, que realmente é uma necessidade. E a queda da Lei Menino Bernardo, essa é hoje. Hoje eu estou focando na Lei Menino Bernardo. Antônio, justo na Lei Menino Bernardo. Eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar para vocês, tá ok? Tem um minutinho só. Então, aqui nós estamos no meu Facebook. Essa postagem é do general Paulo Chagas, do dia 23 de março de 2017. Ele viu aqui, vocês vão notar aqui, é o Jornal da Educação, 30 anos esse jornal, tá? Uma campanha contra a inversão de valores e a favor de um mundo melhor. É como está escrito embaixo. Atenção, senhores pais, mães e responsáveis. Família educa, escola ensina. Isso era o que antigamente se falava. Antigamente se dizia isso, tá? Depois eu vou mostrar se tem fundamento ou não tudo isso que eu vou falar agora. Eu vou ler para vocês porque pode ser que alguns tenham dificuldade de ler esse texto, então eu vou aproveitar. No início do ano letivo, família educa, escola ensina. No início do ano letivo, é sempre bom lembrar que é em casa que as crianças devem aprender a dizer: bom dia, boa tarde, por favor, com licença, desculpe, muito obrigado. E em casa também se aprende a ser honesto, ser pontual, não xingar, ser solidário, respeitar os amigos, respeitar os mais velhos, respeitar os professores principalmente. Em casa. Também em casa é que se aprende a não falar de boca cheia, a ser limpo e a não jogar lixo no chão. Ainda em casa é que se aprende a ser organizado, cuidar das suas coisas e não mexer nas coisas dos outros. Porque na escola os professores ensinam matemática, português, história não ensinam mais, porque agora é opcional, geografia também é opcional, inglês, ciências, educação física e artes. E reforçam o que o aluno aprendeu em casa. Tá? Então, esse material foi postado pelo general agora.
Só que que provavelmente ele retirou, infelizmente não tem a data de quando ele retirou esse negócio, mas deve ter visto essa semana e colocado ou postado essa semana. Colocou no dia 23 de março. Então o que acontece? É claro que ele tem essa educação, é óbvio que ele tem essa educação, né? Mas aí eu peguei e fiz um contraponto, eu fiz um argumento aqui. Infelizmente, lamento informar, o governo do PT, tendo a Xuxa como apoiadora, em uma visita em ano eleitoral no Congresso Nacional, para manipular o voto dos parlamentares nesse sentido, sancionou a chamada Lei Menino Bernardo, Lei 13.010, que alterou o direito dos pais de repreender seus próprios filhos, tornando isso um crime, e se não é mais possível e se não é mais possível fazer isso, nem em casa, nem na escola, é dever do Estado punir os menores infratores nesses casos, e devemos agir do Estado e devemos exigir do Estado ou que se mude a lei Menino Bernardo, voltando a dar pater e mater família aos pais, lhes dando o direito e o dever de educar, ou que regule as punições e quem deve executá-las e de que modo. Por culpa do PT, com a ajuda da Xuxa, que na época estava desempregada e precisava de se promover para conseguir um emprego na Record, perdemos nosso direito e dever sobre os nossos filhos. É fato, é lei. E aí eu postei o link que eu estou abrindo nesse momento, Presidência da República, Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos, Lei 13.010, de 26 de junho de 2014. A presidenta da República, ou seja, foi a Dilma que fez isso, né? E aí eu logo de cara a gente consegue observar então a questão da lei, que é bem rápido de entender a situação. Artigo 1º, Lei 8.069, de 13 de... faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. A lei, ela altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para estabelecer o direito da criança e do adolescente a serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, e altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Ou seja, ela mudou o ECA, tá? Mudou o ECA. No artigo 1º, tá? Passa a vigorar a acrescido seguinte artigo 18A, 18B e 70A. Artigo 18A. A criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação e qualquer outro pretexto. Correção, disciplina e educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou de qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e protegê-los. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Em tese, no ECA está hoje descrito que se você ridicularizar seu filho, se você ameaçar ele, se você botar ele de castigo, você pode ser responsabilizado criminalmente. Basicamente é isso. Artigo 18b. Os pais e os integrantes da família ampliada e os responsáveis, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e adolescente, tratá-lo, educá-lo ou protegê-lo que utilize castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto
estarão sujeitos, sem prejuízo de qualquer outra sanção cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Primeiro, encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família. Segundo, encaminhamento e tratamento psicológico ou psiquiátrico. Terceiro, encaminhamento a cursos de programas e orientação. Quarto, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Quinto, advertência. Parágrafo único. As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas no Conselho Tutelar sem prejuízo de outras proveniências legais. O que não está sendo descrito aqui é que esses agravantes, tá, eles se tornam agravantes para você poder perder a guarda do seu próprio filho. É isso que não está descrito aqui, mas em outros artigos no ECA você encontra essa situação, ou seja, se você tem agravantes que acabam prejudicando a sua imagem em relação ao Estado sobre o seu filho, você perde os seus direitos sobre o seu filho, ou seja, você está sendo punido por tentar educar seu filho. Então o Estado agora tem um controle sobre o seu filho, e existe uma brecha na lei que impede você de educar o seu filho, mas não diz quem vai fazer isso no lugar dele. Não é a escola, porque a escola também está proibida pela mesma lei. Ou seja, não tem mais, é uma geração que está, por lei, livre de qualquer educação, de qualquer formação, por conta do PT. Artigo 70. A União dos Estados, Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel degradante e difundir formas não violentas de educação de criança e adolescente, tendo como as principais ações. Vocês estão percebendo, né? Além de proibir a gente fazer a educação dos nossos filhos, eles vão dizer como nós vamos educar os nossos filhos. Então tá. A promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente a serem educados e cuidados sem uso de castigo físico ou tratamento cruel e degradante nos instrumentos da proteção dos direitos humanos. Ou seja, o direito dos manos. A integração com órgãos de poder judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, como o Conselho Tutelar e os Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente, com entidades não governamentais que atuam na promoção e proteção da defesa do direito da criança e do adolescente. Totalmente bolivariano. A formação continuada e capacitação de profissionais de saúde, educação, assistência social, os demais agentes que atuam na promoção de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção de identificação e evidências ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e adolescente, inclusive as psicológicas, tá? Que a gente já viu aqui, né? Basta ralhar o teu filho. Não pode ralhar o teu filho. Não pode dar castigo pro teu filho. O apoio e o incentivo à prática, porque você está coagindo o seu filho. Tá? Isso é assim que foi entendida a coisa. A inclusão das políticas públicas de ações que visem garantir o direito da criança e do adolescente desde a atenção pré-natal e de atividade junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação e reflexão e o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico e ao tratamento cruel e degradante de processo educativo. A promoção de espaços intersetoriais, locais, para articulação de ações e elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde e assistência social e a educação de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Parágrafo 1. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Artigo 13º. Os casos de suspeita de confirmação de castigo físico, de tratamento cruel e degradante, de maus tratos contra crianças e adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Parágrafo 9º.
Conteúdos relativos a direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança e adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares, ou seja, eles estarão ensinando as crianças a não terem necessidade de obedecer aos professores e aos seus pais. Nesse artigo, tendo como diretriz observada a produção e distribuição da matéria didática adequada. Eles dirão o que cada criança deve ler, como deve ler e o que deve fazer. E aí eu vou trazer de volta, olhar no olho de vocês para que vocês possam entender o que eu estou falando, por que eu estou dizendo essas coisas. Gente, você educa seu filho hoje, tá? Você pode até bater no seu filho, xingar o seu filho, humilhar o seu filho, fazer alguma coisa para que ele aprenda alguma coisa hoje. Podia, não pode mais. Esses que apanharam, eu apanhei de cinto, eu apanhei de rebenque, eu apanhei de tudo que era jeito. Cara, eu levava lambada de 3x4, mas hoje eu sou quem eu sou. Hoje eu sou um cientista político. Hoje eu sou uma pessoa de bem que não cometeu crime nenhum e que não está preso. Tá? E que tenta ajudar as pessoas a construir uma sociedade democrática, plural, representativa. Eu estou tentando fazer minha parte. Meus pais me deram lambada de tudo quanto era jeito, mas eu fiquei uma pessoa de bem. Ah, não foi por causa da lambada? Não, não foi. Foi porque eles me mostraram que era errado. E que eu apanhei porque eu tinha um motivo de estar apanhando. Eu estava fazendo alguma coisa errada que eu não precisava estar fazendo. Aí, claro, sofri humilhação, sofri alguma coisa naquele momento. Naquele momento eu não me senti bem, mas depois eu cresci, evoluí, entendi por que eu estava passando por aquilo. Porque sem medo, sem restrição, sem limite, o que acontece é que em algum momento tu vai confrontar o limite. Porque existe a lei, existe a regra. E se tu não tem medo nenhum de sofrer consequências da regra, tu te torna corrupto, tu te torna marginal. O que significa marginal é estar à margem de alguma regra, de alguma norma ou da lei. E corromper, o ser corrupto é corromper algo, romper com alguma coisa que é a norma, a lei, o sistema. Então no momento que tu não tem medo, não tem insegurança nenhuma, que tu não tem receio nenhum de ser punido por nada que tu vá fazer, tu não tem senso de limite. No momento que tu não tem senso de limite, e nem teu pai, nem a tua mãe, nem teus professores podem fazer isso contra ti, tu automaticamente te torna uma pessoa, uma geração de marginais e corruptos. É isso que a Lei Menino Bernardo fez. E a Xuxa, porque estava precisando de emprego, foi lá no Congresso Nacional tirar foto com os parlamentares no dia da votação, pedindo para que eles votassem a favor da Lei Menino Bernardo. Essa lei, que eles votaram sem ler, sem ver, porque a Xuxa estava pedindo e porque eles queriam tirar foto do lado dela, porque isso estava a situação, eles botaram o nome da Lei Menino Bernardo para comoção popular e social, por causa da morte do menino. A lei foi uma traição à família brasileira e a Xuxa não quis nem ler a lei, ela queria um emprego novo. E os parlamentares nem se importaram com o que estavam votando, porque eles queriam tirar foto com a Xuxa. E tudo isso foi uma armação da Dilma e do PT. O povo brasileiro, a família brasileira foi traída. E a gente tem que ir para a rua.
Hoje nós temos que ir para a rua. Hoje nós temos que fazer a nossa parte. E a gente tem que ter foco no que a gente vai pedir. Pois bem, em segurança, o fim do Estatuto de Desarmamento, porque ele está ali há muito tempo, e nós, 2/3 do povo brasileiro, já disse não ao Estatuto de Desarmamento. E agora, eu solicito para vocês que vocês digam não à Lei Menino Bernardo. Uma lei contra o pater e o mater família. Que ela seja derrubada, que ela seja deposta, porque essa lei vai contra a família e ela não tem nada a favor da família brasileira. Nada a favor da educação. Hoje os professores não podem ralhar os alunos. Hoje os professores não podem corrigir os alunos. Aquilo que o general Paulo Chagas colocou, aquilo é antigo, não vale mais. Hoje nós não temos direito sobre os nossos filhos, de educar os nossos filhos para que se tornem cidadãos de bem. E é necessário que essa lei caia, para que nós possamos ter direitos sobre os nossos filhos, que nós não temos mais. E existe hoje uma brecha na lei que diz que nós não podemos fazer isso, mas não diz como nós temos que fazer isso. Porque o Estado não está regulado, não diz como fazer esse tipo de educação, apesar de que coloca os direitos humanos com a possibilidade de dizer para os nossos filhos como eles devem ser educados. E você sabe como é o direito dos humanos, né? É isso aí. Muito obrigado pela atenção dispensada.